uma forma de representar os fazores vai ser trabalhar com números complexos. E é isso que a gente vai estar trabalhando daqui para frente, tá? Então, fazores, ok? Vamos pensar, bom, o que eu vou estar fazendo aqui agora é deduzir para vocês a notação fasorial, tá? Então eu vou estar apresentando aqui a notação de Euler, tá? Que ela é a notação exponencial, são exponenciais complexas, que são maneiras da gente escrever senos e cossenos através dessas exponenciais complexas. Não precisa saber de antemão a notação de Euler, tá? Mas eu peço bastante atenção e bastante cuidado para poder encontrarmos a notação fasorial e definirmos quem é o fasor, tá? Então, vocês certamente da engenharia não aprendem a notação de Euler no curso, a não ser que seja uma engenharia elétrica, né, que provavelmente deve aprender, mas eu vou introduzi-la. Ela não é um tema difícil e dali a gente tira o que nós precisamos. Okay? Bom, vamos fazer um plano complexo, para nós lembrarmos algumas coisinhas de números complexos. Bom, vamos pegar esse plano complexo aqui. Aqui nós temos o eixo dos números imaginários e aqui o eixo dos números reais. Tá? Podemos escrever aqui esse número complexo que eu vou chamar de Z. Tá? Esse número complexo Z, ele possui um ângulo com o eixo dos reais que eu vou chamar de φ, tá? E ele tem um módulo R aqui. Tá? Aqui esse parâmetro aqui nós vamos chamar de Y e aqui chama de X. Tá? Então o número complexo Z, que é escrito como X mais JY, onde J é a unidade imaginária, tá? Lembrando que J é igual a raiz de menos 1. Tá bom? Nós podemos escrever na notação polar esse Z como o módulo dele, R, tá? E um ângulo, φ. Essa é uma notação de número complexo, a notação polar. Né? Notação polar, essa aqui é a notação retangular. E nós temos uma terceira ainda, que é a notação exponencial, e elevado a i, tá? Essa é a notação exponencial, tá bom? Então temos essa notação e essas duas notações aqui, a polar e a exponencial. Lembrando que o φ é essa fase aqui que nós estamos calculando. A gente pode comparar com o caso anterior e nós vamos verificar que nós já estudamos esse φ aqui, né? Ó, esse ângulo aqui 50 seria o φ, esse 65 seria o φ também, tá? É isso que nós vamos estar verificando, né, daqui para frente. Bom, antes da gente prosseguir com os números complexos, vamos lembrar algumas coisas ainda. Como a gente calcula o módulo de R? Como nós podemos calcular o R? Sabemos que o R é a raiz quadrada de x quadrado menos y ao quadrado. Esse aqui é o R, tá? E quem é o φ? O φ é o arco cuja tangente de y sobre x. Tá? Esse aqui é o nosso φ. É importante sabermos sair de uma notação para outra, tá? Porque lá na frente, quando a gente for olhar o que uma fase faz em um componente eletrônico, a gente pode estar tendo que sair de uma notação para outra. Cada momento, uma notação ela é mais importante. Quando a gente for somar números complexos, é mais fácil usar a notação retangular. Por outro lado, se a gente for multiplicar ou dividir, a notação polar ela é mais útil. Bom, vamos pegar aqui, ó. Vamos escrever esses números complexos aqui, ó. Eu sei que esse x ele é igual a um módulo R, como a projeção se dá com o ângulo cosseno de φ. E o y é o R, projeção sem o ângulo, seno de φ. Podemos escrever dessa maneira. Por outro lado, então, se z é igual a x mais jy, então ix é r cosseno de φ mais jr seno de φ, o z pode ser escrito como r cosseno de φ mais j seno de φ. Tá? É só uma notação. E como eu disse que é importante saber sair de uma notação para outra, eu posso escrever o z
como x mais jy. Isso aqui é igual a r φ, que por sua vez é igual a r e elevado a j φ. O z1, que é igual a x1 mais jy1, tá? Isso aqui é igual a r1 com uma fase φ1, que também é e elevado a j φ1. E um outro número complexo, um terceiro, z2, igual a x2 mais jy2, que é igual aqui a um r2, φ2, r2 e elevado a j φ2, tá bom? Podemos ter esses três números complexos. Vamos calcular algumas continhas e verificar umas propriedades. Vamos colocar aqui o nome de algumas operações importantes. Bom, a primeira delas é a adição e subtração. Vamos colocar aqui z1 mais ou menos z2. Como a gente pode escrever isso? Podemos escrever então z1 é x1 mais jy1, tá? Vou pôr aqui, esse é o z1. Vou somar ou subtrair x2 mais jy2. Bom, aqui na soma e subtração, nós vamos somar e subtrair os termos em comum. Por exemplo, real com real, imaginário com imaginário. Então, z1 mais ou menos z2 vai ser igual a x1 mais ou menos x2 mais j, y1 mais ou menos y2. Quando a gente for realizar soma e subtração de números complexos, é muito mais conveniente, é muito mais fácil trabalhar na notação retangular do que na notação exponencial ou polar, tá? Por outro lado, na multiplicação, como seria aqui, ó, z1 vezes z2, z1 vezes z2. Isso é igual a x1 mais jy1, que multiplica x2 mais jy2. Reparem que aqui eu teria que aplicar a distributiva, depois separar os termos real dos termos imaginário. Isso não é conveniente, não é cômodo. Por outro lado, se nós escrevermos z1 vezes z2 igual a r1, que multiplica e elevado a j φ1, esse é o z1, vezes r2 e elevado a j φ2, fica fácil fazer essa continha. Por quê? O termo que multiplica as exponenciais, eles vão se multiplicar, R1 vezes R2, vezes E elevado a J, e a exponencial, o produto de exponencial, eu conservo a base, né, e somo os expoentes, φ1 mais φ2. Olha que interessante, o produto de dois números complexos, Z1 e Z2, eles são o produto dos seus módulos e a soma dos ângulos, né? Na notação polar aqui, né? R1 vezes R2, φ1 mais φ2. Nós aqui somamos os ângulos, tá? Por outro lado, aqui na divisão, vou mudar de cor aqui só para poder ficar menos feio, tá? Na divisão, quanto é a divisão de Z1 dividido por Z2? Bom, eu não vou nem escrever a notação retangular aqui, porque ela não é conveniente para a gente calcular a divisão. Eu já vou trabalhar com a notação exponencial, tá? A notação exponencial é R1 elevado a J φ1 e aqui é R2 elevado a J φ2. Bom, aqui fica a divisão dos módulos, né? Elevado a J φ1 menos φ2. Lembrando, né, que o quociente de exponenciais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então a gente fica aqui. Podemos escrever isso na notação polar. Vai ser R1 dividido por R2 e os ângulos são subtraídos, né? Temos aqui os ângulos subtraídos. E quanto seria o inverso de um número complexo?
inversão, inverso. O inverso de 1 sobre z. Quanto é 1 sobre z? Isso aqui é 1 dividido por x mais jy. De novo, não é conveniente aqui. Para a gente poder tirar esse termo aqui imaginário do denominador, nós teríamos que multiplicar pelo complexo conjugado. Nós já vamos ver o que é o complexo conjugado. E aí a gente conseguiria separar, ficaria uma conta mais absurda. Mas na notação polar, ou exponencial, é r elevado a jφ. Bom, isso aqui é 1 sobre r elevado a menos jφ. Então, 1 sobre z é igual a 1 sobre r com uma fase menos φ. Olha que legal. Uma fase menos φ. Então, calcular o inverso, nós dividimos o módulo e trocamos o sinal. Esse daqui seria o inverso. E elevar o número complexo à raiz quadrada. Tá? A raiz quadrada. Como fica isso? Raiz quadrada. Bom, vamos olhar aqui, ó. Eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando a raiz de z. Isso é a raiz de x mais jy. Olha, não nos fala muita coisa. Tá? Se aqui fosse 2 mais j3, não dá para fazer nada com isso. Mas na notação polar ou retangular, eu tenho que isso é r elevado a jφ, certo? Só que o que é a raiz quadrada? Raiz quadrada, pessoal, é elevar um número a meio, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é elevando esse número a meio. Então, eu tenho r elevado a jφ, tudo isso elevado a meio, tá? Então, eu tenho r elevado a meio elevado a jφ sobre 2. Portanto, a raiz de z, ela é a raiz de r elevado a jφ sobre 2. Olha, extrair a raiz de um número complexo é extrair a raiz do seu módulo e dividir o seu ângulo ao meio. Isso é extrair a raiz de um número complexo. Na notação polar, né? Isso é r com uma fase de φ dividido por 2. Bom, se fosse a raiz cúbica, seria a raiz cúbica aqui, dividido por 3. Raiz quarta aqui, e aqui dividido por 4. Tá? Um outro parâmetro muito importante para a gente é o complexo conjugado. O complexo conjugado, ele é simbolizado por o z estrela, tá? E ele consiste em trocar o sinal da parte imaginária. Tá? Vou colocar aqui. Inverte o sinal da parte imaginária. Ah, mas e da parte real? Da parte real nada acontece. Se for menos, fica mais. Se for mais, fica menos. Tá bom? Bom, vamos olhar isso daqui com base na notação polar e exponencial. Tá? O que é um número complexo z? Tá? O número complexo z, ele é esse daqui, certo? Esse é o número complexo z. Esse é o número complexo z. Ah, mas eu tomei agora o seu complexo conjugado. O complexo conjugado, ele mudou o sinal da parte imaginária. Então, ao invés de eu tomar y, eu estou tomando o menos y. Então, esse ângulo aqui passou a ser menos φ. Então, o número complexo z, complexo conjugado de z, ele é x menos jy, que por sua vez vai ser r elevado a menos jφ. Isso é igual a r menos φ. Então, o complexo conjugado, ele troca o sinal da fase. Se a fase for positiva, passa a ser negativa. Se for negativa, passa a ser positiva. É o que ele faz com a fase. Então, tomar um complexo conjugado de um número complexo é trocar o sinal da parte imaginária. Logo, você está trocando o sinal da fase desse número complexo. Tá? Bom, uma outra lembrança, tá? Vamos colocar aqui. Lembrando, o que é 1 sobre j? Isso é 1 sobre j. Para eu saber isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por j.
Então eu vou ter j em cima e embaixo é j ao quadrado. Só que j é a raiz de menos 1. J ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, 1 sobre j é igual a menos j, tá bom? Por que eu estou passando essas expressõezinhas aqui para vocês? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com essas contas e eu não vou ficar retomando muito por elas, tá? Eu vou falar as primeiras vezes sim, mas as segunda, terceiras vezes nós vamos passar direto por elas sem nos preocupar da onde elas saem. Então eu acho que nós já temos subsídios o suficiente para poder definir quem é o nosso fazor lá daquela senoide. Lembra da senoide que nós temos lá? Então vamos tirar de lá. Então eu peço aqui bastante atenção, tá? Que nós vamos introduzir uma notação, que é a chamada representação de Euler, para vocês continuarem com o estudo aqui.